Que história é essa que a Globo pode ser vendida para os donos da Friboi? Salve, salve galera, eu sou Rodolfo Gomes e hoje estou aqui para falar a respeito disso. Afinal, aí no último sábado, o desconhecido jornal Correio da Manhã, que é liderado pelo jornalista Cláudio Magnavita, surpreendeu aí a todos com uma notícia da possível venda do Grupo Globo para a JF, a empresa aí que é liderada pelo Joesley Batista, conhecido Joesley Batista, que contempla marcas como a JBS, aí eu tô falando de Friboi, Seara, Swift, Massa Leve, além claro de PicPay, Banco Original, dentre outras, que reúnem aí mais de 250 mil funcionários e presença em 190 países. Segundo aí o jornal, o banco BTG Pactual está intermediando essa negociação que envolveria cerca de 25 bilhões de reais. Esse é o número. Mas e aí? É verdade? É mentira? E hoje eu tô aqui para te contar essa história que eu já adianto pode ser muito mais perigosa para o Brasil do que você imagina. E fica aí até o final do vídeo para você entender. Mas antes, preciso te pedir um like nesse vídeo e claro, pedir para que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos aí do WhatsApp. Afinal, eu não vi nenhum lugar aqui no YouTube, nenhum canal falando com a profundidade que eu vou tratar aqui, beleza? Bom, embora aí a notícia tenha sido dada por um veículo pequeno, ela se espalhou com certa velocidade e tomou conta das redes sociais. E aí aconteceu algo que me chamou muito a atenção, que foi a Globo ter se mobilizou toda a sua assessoria de imprensa ainda naquela manhã de sábado para negar a reportagem, inclusive se valendo de um dos seus veículos como o Valor Econômico, que é bastante consumido pelo mercado financeiro. As outras partes do negócio, como a JBS e o BTG Pactual, que estaria intermediando a negociação, também afirmaram ser falsas as notícias a respeito dessas negociações. E por que essa mobilização para negar me chamou tanto a atenção? Simples, porque não é uma prática normal do Grupo Globo. Quem cobre as notícias relacionadas de mídia sabe que a Globo não costuma nem dar muita bola para esse tipo de boato. Várias foram as vezes que jornalistas escreveram que, sei lá, a Globo estava falindo, ela nunca respondeu. Outros que trabalharam na emissora e acusaram ela de várias coisas, como o Thiago Asmar, lá do canal Pilhado, que ele costuma fazer recorrentemente. Teve narrador que foi demitido falando que saiu por ser gordo. Teve apresentadora que falou que foi vítima de assédio moral. A Globo nunca respondeu publicamente. E convenhamos, independentemente dessa venda acontecer ou não, o modus operandi de negar é comum no mercado. Vamos lembrar que o grupo RBS, parceiro da própria Globo, negou quando o jornalista lá Paulo Alceu anunciou que o grupo estava se desfazendo das operações de Santa Catarina. Um mês depois, o que aconteceu? O negócio se concretizou. E se a gente buscar na memória, existem vários outros casos muito parecidos. O que eu quero dizer com isso é que não é porque a Globo está negando que trata-se de fake news. Até porque aí é um embate entre uma apuração jornalística versus uma nota oficial. Pode ser que a nota oficial esteja correta, pode ser que seja mentira, mas a gente não pode afirmar isso categoricamente. Só que de fato as negativas das partes envolvidas no negócio cumpriram a função que a Globo queria, que era esfriar a história. Só que hoje eu vou trazer aqui alguns motivos baseados na coluna do João Gabriel Batista, lá no site TV Pop, cujo link vai estar na descrição desse vídeo. Claro, esse vídeo não substitui a leitura, recomendo muito que vocês leiam, que pode ser aí claros indícios de que essa negociação eventualmente seja verdadeira. Bom, a Globo, como qualquer outra empresa, normal, precisa de capital para operar, seja para pagar suas contas do dia a dia, como funcionários e fornecedores, seja para investir, gerando receitas e lucros que remunerem aí os seus acionistas. Só que o problema é que os maiores concorrentes da Globo, há alguns anos atrás, eram outras TVs abertas brasileiras, como a Record, o SBT, a Band. E a Globo nadava de braçada. Mas aí esse cenário mudou drasticamente com a entrada de empresas no Brasil como a Netflix, Amazon, Disney, sem contar a Warner, que prepara o lançamento aí do HBO Max no Brasil ainda esse ano. E é aí que está o problema. Isso porque a disputa por esse mercado de streaming é totalmente desigual e eu explico. Vamos pensar o seguinte: para modernizar seus estúdios, adquirir equipamentos de ponta, que não são nenhum deles fabricados aqui no Brasil, rechear o Globoplay com filmes e séries lá de fora e tornar a plataforma atraente para o consumidor brasileiro, a Globo gasta em dólar, que com a crise aí do bolsovírus está na casa de R$6. Só que a receita da Globo não é em dólar, ela é em real. Enquanto todos esses outros concorrentes que vêm de fora do país são capitalizados em dólares, sempre foram. E é uma desvantagem absolutamente gritante, de 6 vezes o valor da moeda.
Bom, como a gente sabe, com cada vez mais pessoas acessando a internet, algumas mídias vêm performando cada vez pior no Brasil. É absolutamente normal. Eu cresci com a Abril muito forte, ela era um gigante do impresso, produziu uma série de revistas importantíssimas que marcaram a época e tinha, por exemplo, a MTV, que foi um sucesso na minha geração, assombroso. A Abril não é nem sombra do que ela já foi um dia. O SBT, a cada ano que passa, tem alternado, por exemplo, entre lucros e prejuízos. E mesmo quando lucra muito pouco pelo montante que ele movimenta. Já Record, Band e Rede TV são canais, né, que tem fortíssima dependência de conteúdo religioso. Sem contar que essas emissoras cada vez mais estão terceirizando horários para produtores independentes, para que eles produzam conteúdo, pague por aquilo, e a maioria desses conteúdos são religiosos, para que as TVs possam ter algum lucro. Ou seja, a TV em si deixou de ser rentável como ela já foi um dia. E a tendência é que isso se acentue cada vez mais, o que pode sim viabilizar uma abertura de capital dessas empresas em prol da sobrevivência. Mas agora vem o ponto-chave do porquê essa negociação, sim, pode ser verdade e trata-se do jornalismo da Globo. Para entender, a gente precisa voltar lá para 2017, mais precisamente para 17 de maio de 2017. Foi nesse dia que veio à tona, vocês vão de lembrar, por meio do jornalista Lauro Jardim, do jornal o Globo, aquela revelação de que o Joesley Batista, que é o dono, né, desse grupo que supostamente negocia a compra da Globo, gravou então o presidente Michel Temer dando aval à compra do silêncio de quem? Dele, do Eduardo Cunha. Abre aspas, tem que manter isso aí, viu? Fecha aspas. Vocês lembram? Foi a famosa frase lá do Temer para simbolizar que aquela mesada deveria continuar sendo paga pro Cunha pelo silêncio dele. Para vocês terem uma ideia, só naquela semana as ações da empresa do Joesley caíram 4 bilhões de reais. Isso só graças à repercussão da matéria do Lauro Jardim, que claro, foi reverberada por todas as mídias do Grupo Globo. E o que isso quer dizer na prática? Gente, é muito simples. Ainda que as empresas de mídia de repente não tenham grandes faturamentos, o poder que elas exercem na sociedade é absolutamente gigantesco. Bastou uma nota no jornal O Globo do Lauro Jardim e lá foi-se 4 bilhões de reais pro ralo. Ou seja, a influência que o jornalismo da Globo exerce é muito grande no mercado a ponto de movimentar bilhões e bilhões. Dito isso, a concessão a um grupo, seja qual ele for, poderia ameaçar completamente a liberdade editorial da Globo. Ou vocês acham que se a Globo fosse dos donos da Friboi nessa época, a matéria teria sido veiculada, teria vindo a público mesmo assim? É óbvio que não. Mas então, o que tudo isso aponta? A gente não precisa ser tão inteligente para imaginar que o sonho de qualquer empresa seria ter esse poder de influência nas mãos. Então, ao mesmo tempo que essa hipotética negociação seria benéfica para a Globo, que lucraria muito, ao mesmo tempo ela pode ser péssima para a sociedade. E é claro que o jornalismo da Globo, ele nunca foi isento, a gente sabe disso. A Globo publica as coisas conforme os seus interesses próprios, que ainda são os interesses de uma pequena elite do qual fazem parte os Marinho. Mas se ela perder esse poder editorial para uma empresa muito maior e com o histórico que a empresa do Joesley tem, o buraco pode ser ainda mais embaixo. Agora é óbvio que nesse momento ainda é tudo especulação. Um jornal pequeno deu uma notícia que, diga-se, foi munida de muita informação, inclusive com valores e nomes aos bois, e aí, diferentemente do que costuma acontecer, a Globo foi lá e se apressou em negar e se utilizou da sua frota de mídias para fazer isso. Então assim, essa história pode ser verdade, a Globo pode estar sim negociando a venda para os donos da Friboi, embora a gente não tenha certeza. O ponto aqui é, isso pode ser muito mais perigoso do que parece.